Graças a Deus, mais um dia na presença do Pai. Aqui nós estamos, livro de Ezequiel 34 a 36, são os capítulos do dia. Que Deus nos abençoe, que Deus continue falando aos nossos corações. No capítulo 34 vamos ver aquela profecia contra os pastores infiéis de Israel. Claro que podemos fazer um paralelo também com os pastores. Tem congregações que cuidam de ovelhas, cuidam das ovelhas do Senhor, que dirigem as igrejas, as congregações. Nos versículos de 1 a 4, assim, a palavra do Senhor vai nos dizer: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, e profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes. Parece que nós estamos vendo um quadro também atual. Muitos são os pastores que se alimentam dos dízimos, das ofertas das ovelhas, só estão pensando em si próprios. Glória a Deus que existem homens e mulheres de Deus que cuidam muito bem do rebanho, mas nós sabemos que isso é real. Então ali a responsabilidade dos líderes zelarem, cuidarem das ovelhas de Israel, mas estavam apacentando a si mesmo, cuidando de si próprios, se alimentando do rebanho, mas não cuidando do rebanho, deixando o rebanho se perder. Aquela ovelha que se perdia, que estava longe, não trazia de volta. A enferma não cuidava, ele queria a gorda que estava alimentando. E assim tem sido em muitas igrejas. Aquela que está ali, gorda, ouvindo a palavra o tempo todo, dê oferta, dê dízimo, apresente ao Senhor um sacrifício. E ali aquela está gorda dessas palavras, se enchendo dessas palavras e vai e faz de tudo. Vendem muitas vezes até suas casas e colocam no altar algo que Deus atualmente não está pedindo. Nós vimos isso no começo da igreja, muitos faziam assim, porque muitos estavam pensando que Jesus já estaria voltando, que Jesus ia voltar naquele tempo, e o sacrifício eles faziam com amor, ajudando uns aos outros mutuamente, e aquele que não fez com sinceridade, aqueles que não fizeram como Ananias e Safira, pereceram não pelo fato de dar aquela oferta, porque mentiram ao Espírito Santo. E muitos são esses líderes que mentem também, dizendo que Deus falou quando Deus não falou, que é para dar tal oferta quando Deus não falou. Deus usa pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, sim, e pedem ofertas para abençoar a própria igreja, e o rebanho é abençoado, a própria igreja é abençoada e o rebanho é abençoado. Nós podemos ver isso quando acontece verdadeiramente um líder, um pastor que ama as ovelhas, que cuida das ovelhas, que sabe que é abençoando que elas também serão abençoadas. Nós vemos a diferença, o rebanho cresce e prospera. Mas esses gananciosos hão de dar conta a Deus. Deus está vendo todas as coisas. Deus está vendo um líder que verdadeiramente não tem cuidado das ovelhas, mas Deus vai dizer algo assim, porque o homem falha. Aquele líder falha, o pastor falha, mas Deus não vai falhar jamais. E no versículo 11 ele vai dizer assim: porque assim diz o Senhor Jeová, através de Ezequiel: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Vocês não estão cuidando delas? Eu vou buscar, eu vou cuidar. Você não está cuidando dessas ovelhas? Eu as buscarei, eu cuidarei delas. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Glória a Deus que eu sou uma dessas ovelhas que foi achada por Deus. Deus envia seu filho Jesus, ele é o bom pastor. O pastor fala e a ovelha ouve, a ovelha obedece, a ovelha segue, e ele vem e dá a vida eterna. Então esse sim, o nosso pastor, o sumo pastor, tem cuidado das suas ovelhas. Glória a Deus que nós temos sido cuidados por ele. Nossa
Nossas vidas têm sido zeladas por esse bom pastor. Ele é que alimenta, ele é que supre nossas necessidades, ele é aquele que cuida de nós quando nós não temos auxílio nem de um familiar, nem de um amigo, de ninguém. É ele que está cuidando de nós e ele pode sim levantar um familiar, um amigo para ajudar você, meu irmão, nessa luta, nessa dificuldade que você está passando. Mas não esqueça, como eu sempre digo, é Deus na vida dessas pessoas. Claro, vamos glorificar a Deus por essas vidas, vamos ser gratas, porque foram pessoas usadas por Deus para estarem abençoando a sua vida, mas não vamos jamais nos esquecer que o verdadeiro ajudador, aquele que verdadeiramente fez o melhor, está fazendo e fará por nós, é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, cada um atuando conforme a Trindade Santa está, assim, realizando a sua obra na terra. No capítulo 35, nós vamos ver a profecia contra o Monte Seir. Nós vemos aqui, não é, que Esaú e Jacó, desde o ventre, havia uma peleja entre eles. Esaú vem primeiro, Jacó segurando no seu calcanhar. E nós podemos ver aqui que Edom, Seir, não é? É o mesmo Esaú. Esaú, Edom, era para ser a alegria também entre as nações, era para ser um povo maravilhoso, um povo abençoado, mas escolheu querer brigar o tempo todo contra Israel e se alegrando sempre quando Israel, porque Deus julgava e Deus é justo, e porque eles desobedeciam, a justiça divina recaía sobre aquele povo, então eles se alegravam. Aquelas pessoas ali de Edom se alegrava, porque Israel estava sofrendo, mas isso não agradava o coração do Senhor, como até hoje não agrada. Você está passando por uma tribulação, é uma consequência do que você plantou. Deus permitiu vir a espada sobre a sua vida, a luta sobre a sua vida, mas aquele seu inimigo, aquele que tem inveja de você, se alegra por isso. Eles também, ou ele, ou elas, ou ela, ou essas pessoas passarão também pelo julgamento do Senhor. E no versículo 15 diz: como te alegraste com a herança da casa de Israel, porque foi assolada, assim te farei a ti. Assolado serás, ó Monte Seir e todo Edom. Sim, todo. E saberão que eu sou o Senhor. Deus é Deus justo, não é? Então ele faz justiça de todas as maneiras, ele vai ser justo contra aquele que está lhe fazendo mal, mas também se você errar, ele, através da sua justiça, punirá. Então vamos nos apegar ao Senhor e fazer tão somente a sua vontade, para que não venhamos padecer, não é? Porque Deus é justo e ele também não deixará de punir aquele seu servo que fez algo que entristeceu o seu coração. No capítulo 36 nós vamos ver, né, profecia aos montes de Israel. Nós sabemos que Israel sofreu muito e hoje ainda sofre. Israel não é a nação que Deus queria que ela fosse. Deus queria que ela fosse luz para os povos através da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus, mas escolheram não ser. Escolheram renegar Jesus, escolheram não recebê-lo como Salvador, mas o zelo do Senhor é grande e os sofrimentos daquele povo também foram sofrimentos necessários, mas Deus ama aquele povo e Deus ama os seus servos. Se você está desviado, você não está na presença do Senhor, mas um dia você foi sincero com Ele, abriu seu coração, o serviu de verdade, vieram as lutas, as circunstâncias e você fraquejou, você o abandonou. Volte para Jesus agora, volte para o seu Deus agora, porque Ele tem um tempo novo para a sua vida. Ele vai perdoar os seus pecados, não contará mais esse tempo e vai lhe dar um tempo novo. No versículo 27 diz: e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Oh, a vontade do Pai. Aquele povo rebelou-se contra ele, foi punido, mas o desejo dele é colocar o seu Santo Espírito. Esse é o desejo do Senhor, renovar a sua fé, colocar dentro de você o Espírito Santo, aquela experiência que um dia você teve com o Espírito Santo e que
que você abandonou. Deus, neste momento, chama, volta ao regaço do Pai, volta aos caminhos do Senhor, volta ao aprisco. Seja agora um servo verdadeiro do Senhor e não abandone mais o rebanho, não abandone mais esse pastor. Que Deus abençoe, que Deus continue falando ao seu coração no momento da leitura que você vai estar fazendo. Se ainda não fez, Ele vai falar com você. Vamos estar orando agora, vamos colocar sua vida diante de Deus e vamos crer que Deus tem algo novo no dia de hoje para você. Se você volta verdadeiramente para Ele você voltará e na verdade Ele vai estar trabalhando a seu favor. Não esqueça, você é um servo do Senhor, você é fiel ao Senhor, Ele está pelejando por você, Ele ouve as suas orações, Ele vai responder as suas petições. Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer pelas bênçãos recebidas e pelas bênçãos que virão sobre nós. Senhor, aqui há um povo, ó Pai, temente ao Senhor, um povo que te serve de coração sincero, com um coração sincero e não quer rejeitá-lo jamais. Mas também aqui há um povo, Senhor, que agora está se humilhando diante da tua face, pedindo perdão porque conheceu o Senhor, provou das maravilhas do Senhor e o abandonou, mas agora retorna, Pai, para ti. E nós sabemos que o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que se compadece. E nessa compaixão do Senhor, o Senhor está derramando bênçãos sobre essas vidas, confirmando a salvação, a libertação, não só desses que estão fazendo agora essa petição, se entregando verdadeiramente ao Senhor com pedido de arrependimento, mas também todos os seus familiares, porque todos verão a manifestação do poder do Senhor nessas vidas. Muito obrigado, ó Deus, porque tu és fiel e na tua fidelidade permaneces. Perdoa-me, Senhor Deus, por falhar a respeito do Senhor, a respeito do teu reino. Essa é a oração dos teus servos nesse momento, mas nós sabemos que o Senhor está abraçando a todos e dando vitória. Obrigado, Deus, porque todas as necessidades estão supridas, a melhor de todas, a salvação. Muito obrigado, Deus, por esta nova oportunidade em Cristo Jesus. Amém. O Amor em Cristo, missionária auxiliadora Freitas.